Igor é empreendedor desde o primeiro ano. Desde o primeiro ano. Era o homem da mala. Hoje ele é um vendedor online. Hoje ele é um divulgador, é um influencer. E é um prazer receber Igor aqui hoje para inspirar vocês. Eu queria uma salva de palmas bem forte para Igor, para ele iniciar a palestra. Obrigado, agora vamos começar de verdade. Tá ligado isso aqui? Tá? Oh, pronto, vou ficar pra cá pra não ficar no meio aqui. Primeiramente eu quero agradecer ao convite que Jailson... Cadê Jailson? Sumiu? Ah, tá ali, Jailson. Acaba bom, ele convidou nós, porque é uma coisa especial. Porque os ex-alunos aqui estão de volta, né? Eu trago a ousadia de volta. E claro, professores e conterrâneos. Igor Oliver está de volta. Eu trouxe um tema aqui interessante, porque a primeira vez quando eu fui convidado aqui, como o Plácio falou, já vendi aqui, eu fui convidado em 2023, há 3 anos atrás, para estar aqui nesse palco. Foi o ex-professor, não foi Jailson na época, era outro professor chamado Rafael, que me convidou, estava vendendo ali uma coisa. Aí foi disso aí, eu fui feliz, achava que ia vender, né? Aí ele disse assim, Igor, eu quero convidar tu para o evento empreendedorismo, para tu falar lá. Aí eu disse assim, claro, eu vou. Só que na minha cabeça estava, que diabo é isso? O que é que eu vou falar lá? Aí eu fui pesquisar, né? Aí eu disse, legal, eu não sabia que eu fazia isso. O pessoal estava me chamando de empreendedor precocemente, agora realmente eu posso me assumir como empreendedor, porque lá, aqui eu era vendedor, é diferente. E é um tema interessante que eu vou falar aqui. Antes de falar sobre tudo isso, eu vou falar o que o Plácio já falou. O Plácio falou rapidamente sobre isso aí. Muito prazer, o Caba da Maleta, era assim que o pessoal me chamava. Basicamente, eu aprendi a vender antes mesmo de aprender a ler, é uma coisa que eu gosto de falar. Mas por que isso aí? Porque pai, ele tem uma... Eu não tirei nem o óculos, né? Porque pai, ele tem uma bodega lá no sítio. Ele vende lá no sítio e desde pequeno eu tava lá. Desde pequeno não, eu sou pequeno, né? Desde criança eu tava lá. E aprendi a ler, aprendi a vender antes mesmo de aprender a ler. Lá, porque eu sempre via pai, a brincadeira que ele fazia, uma coisa assim, e eu fui aprendendo. Aí aqui na escola, eu aproveitei para fazer isso, porque tinha um ex-colega nosso, que ele tinha suas namoradinhas aqui na escola, aquele negócio assim, e ele sabia que pai tinha essa venda, e ele disse o seguinte, Igor, traz uma pastilha para mim. Toda a vida ele pedia para eu trazer pastilha para cá. Aí, com o tempo, foi acabando as pastilhas de pai, e eu pegava aquele look e ia comer cachorro-quente ali, no cabo ali que vem. Aí eu pegava e eu não achava muito legal, tá entendendo? Porque o lucro não era meu. Aí teve um dia que eu tava lá em casa, aí tinha pessoal lá conversando, aí foi do nada tocar em assunto de pastilha, aí o pai disse, isso é bom demais, vende demais, eu compro toda semana. Aí eu fiquei ruim, porque eu tava pegando lucro pra mim, né? Aí teve um dia que eu tava lá no fornecedor de pai, aí eu disse, eu vou comprar essas 2 caixinhas de pastilha aqui para levar. Eu tinha 20 reais, comprei, aí o pai perguntou, que diabo tu vai fazer com isso? Eu disse, eu vou vender lá. Aí foi aí, ele achou bonito, foi comprou mais uma caixa. Aí eu fui botei dentro da sacola, trouxe dentro de uma bolsa, pra cá mesmo. Se vocês verem aqui na foto, porque essa foto tá meio apagada aí, mas aqui foi literalmente o primeiro dia que eu comecei a vender. Se vocês verem, tem uma coisa muito específica aí, que eu tô casaco preto, óculos escuro, calça preta, tênis preto, só a farda que era branca mesmo e a maleta, né? Mas antes eu comecei só dentro eu trazia na mochila mesmo, só que no começo foi sumindo algumas pastilhas, eu vendia e sumia, eu disse, tá acontecendo alguma coisa. Sumia, eu disse, não, isso aqui tá errado. Eu tinha esse casaco aqui ele era uma coisa muito especial, muito diferente, porque ele tinha um bolso dentro do casaco. Aí eu disse, eu vou botar essas pastilhas aqui dentro. Eu peguei, amarrei a sacola, joguei, comecei, saí rodando aí, comecei vendendo aí dentro da sala de aula mesmo, aí comecei a rodar aí. Como eu falei, esse casaco era diferente, porque ele tinha um bolso. Quem aqui já jogou ou gosta de jogar aquele jogo Resident Evil 4? Quem que é? Levanta aí. Só um? Só? Aí, ó. Outro. Arruma de cabo. Esse cabo aí também gosta. Então, basicamente, para quem não conhece esse jogo aí, eu sempre gostei de cultura pop e eu sempre pesquisei sobre essa ideia de marketing. O pessoal achava que o que eu tava fazendo aqui era brincadeira, que eu não sabia o que era, mas toda vida quando eu vinha no ônibus pra cá, eu tava lendo alguma coisa sobre comportamento humano, sobre venda, essas coisas. Então eu sabia que isso aí chamava atenção. Aí o que é que eu fazia? Como nesse jogo tem um cara que se chama Mercador, para quem não conhece. O Mercador, ele é um personagem que vende coisa pro personagem lá, né? Aí ele faz o seguinte, ele abre o casaco assim,
e vende as coisas dele. Então eu tive essa ideia de fazer isso aqui. Aí eu fazia, até os professores diziam que parecia coisa errada, porque eu sabia que chamava a atenção. Eu pegava uma pessoa pro canto assim da parede e abria o corpo como se eu estivesse vendendo alguma coisa bem errada. Só que com o tempo, esse casaco foi rasgando, né? Porque as pastilhas estavam pesando, porque estava aumentando o dinheiro, eu estava conseguindo vender, aí eu disse, porra, agora lascou, né? Porque tá rasgando, eu tenho que comprar alguma coisa. Eu não sei de onde foi que veio a ideia, eu pensei, eu vou comprar uma maleta, eu não sei de onde foi que veio. Eu gosto de assistir séries aí, filmes, cultura pop, 007 tem aqueles cabos que usam maleta com dinheiro, que sai roubando lá no banco. Aí eu tive a ideia de trazer pra cá, pra chamar a atenção, é óbvio. Aí eu disse, eu vou comprar uma maleta. E agora eu posso revelar, porque faz tempo que eu saí daqui. Era aula de Jails, coincidentemente. Eu peguei o celular e fui lá para trás da sala, mais expedito aqui. Aí eu disse, Expedito, vamos caçar aqui uma maleta. Na aula de Jails. Aí procurei, achei. Expedito sempre tem esse negócio de estilo aí, eu já estava arrumado isso aqui. Já estava bem arrumadinho. Comprei a maleta e disse, vou comprar. Comprei, chegou em casa, arrumei, né? Ficou bem bonitinho assim. Aí mãe achou bonito, ficou bonito. Aí eu mostrei pra todo mundo lá, ficou bonito demais aquele negócio bem organizado. Aqui tá desorganizado, porque essa foto aqui ficou apagada por conta do coisa, mas ali tá desorganizado porque quando eu trouxe no ônibus, balançou tudo lá e coisa eu tive que arrumar. Enfim, aí quando eu arrumei lá, mostrei pra todo mundo, ficou bonito demais. Aí a mãe foi e olhou assim pra mim e disse, será que vai dar certo? Eu disse, tem que dar, se não dar certo, eu vou fazer dar certo, né? Aí eu disse, bora. Eu botei a mochila, vem pra cá, dentro da mochila, né, a maleta, a coisa. Quando eu cheguei aqui, eu disse, eu vou me vestir agora. Vesti, aí um dos nossos colegas também achou aquilo ali legal, e foi tirou essa foto, desligou, tirar a foto. Eu disse, tá bom, pode tirar. E marquei, literalmente, o primeiro dia que eu vendi foi isso aqui. Vesti e comecei a vender dentro da sala. Só que pra eu sair, eu tava com uma vergonha danada. Como é que eu ia sair com um negócio desse aqui, que saiu pra todo mundo ver? Aí eu usava a seguinte estratégia, os caras, pessoal aqui, eles iam o caminho da nossa sala, que era do lado de cá, lá em cima, até o local para botar água ou para ir pro banheiro, eu ia junto com eles no meio, com vergonha. Só que aquele era o trajeto ali que eu vendia, as primeiras vezes, né? Era o projeto que eu vendia. Eu sei que em uma manhã vendeu tudo, nesse primeiro dia aqui. Tinha pastilha dentro, tinha tudo aí dentro. Voltei para casa. Quando eu voltei no ônibus, aí eu lembrei que a mãe tinha dito, será que vai dar certo? Cheguei meio cabisbaixo, com a maleta dentro. Cheguei, aí a mãe disse, e aí, deu certo? Eu não respondi nada. Aí eu puxei a maleta, abri e mostrei que tava sem nada. Então funcionou. Aí eu disse, olha, tá vendo, deu certo. Então é basicamente essa minha história aqui. Eu transformei os corredores dessa escola aqui num laboratório de negócios, como o Plácio mesmo falou aqui. Eu vendia para todo mundo aqui. Foi um período bem legal. Tá gerando muito dinheiro, só que hoje, obviamente, é diferente. Hoje eu sou fundador da Loja Tron, que esse foi um dos produtos aqui que nós fizemos. A Loja Tron nós vendemos todo tipo de coisa. E da Somos J, que é um projeto educacional para formar novos empreendedores. E depois eu falo mais sobre isso aí. Então, depois de dar esse contexto sobre o que é que eu fazia aqui, como é que funcionava, basicamente agora vamos entrar na nossa reflexão verdadeira sobre o que eu queria falar aqui. Tudo na vida é vendas. Por que eu trouxe esse tópico? Porque eu vi que, desde a época que eu vendi aqui, tem um preconceito, não gosto nem de falar dessa palavra, parece que eu estou me vitimizando, mas tem um preconceito com o vendedor. As pessoas, infelizmente, acham que aqui dali não dá futuro. Uma certa vez, um dia desse, eu estava em casa, aí estava o pessoal lá conversando, aí assim, o que é que tu tá fazendo? Aí eu só não falei da coisa, eu apontei assim para a bodega, tem umas coisas lá que eu vendo, onde tem o dinheiro eu estou no meio, eu vendo as coisas lá, apontei, eu estou na área, eu estou na minha área. Aí o cara disse, não, isso aí não dá certo não, porque isso aí não tem futuro. Eu fiquei revoltado com aquilo ali. Eu disse, não é possível. Isso aí, o vendedor, se você for pegar os maiores milionários, bilionários do mundo inteiro, eles são vendedores. Eles podem até não estar na linha de frente vendendo alguma coisa, mas a empresa deles vende. Eles podem estar administrando, podem fazer qualquer coisa, mas a empresa deles vende. É a economia básica isso aí. Luiz Carlos vende alguma coisa, óbvio, né? Simples. Se você pega um produto e você vende R$1 a mais de lucro, tu tá ganhando alguma coisa. Então não é uma coisa que não dá futuro. Isso aí, com o tempo, tu vai conseguir escalar. É simples isso aí. É matemática básica. Então é basicamente essa ideia que o pessoal tinha esse preconceito. Até quando eu tava aqui na escola também, o pessoal dizia, isso aqui é um doido. Tá vendo? Eu disse, eu só é doido mesmo, que eu tô com
O bolso cheio de dinheiro. Tinha vez que eu passava ali nos corredores ali com tanta moeda, só que era moeda de 5 centavos, não era muita coisa. Tanta moeda que pesava pro meu lado aqui. Então dá pra ver que era legal, mas era moeda de 5 centavos, porque tinha gente que trazia de 5 centavos de R$ 1. Tirem isso da cabeça de vocês, que vendedor não dá certo, porque a partir do momento que isso aí tirar, o nosso Brasil vai pra frente, eu garanto. Porque é economia básica. Vendeu um negócio, ganha por mais, e todo mundo ganha. Agora vem aqui uma frase que na época que eu estava pesquisando sobre isso aqui, achei legal, achei bonito. Só que eu não tinha entendido na época, mas achei bonito. Eu prefiro segurar um louco do que empurrar um bobo. E eu estava dizendo até já isso aqui, eu aprendi isso aqui na prática hoje, literalmente hoje. Eu prefiro segurar um louco do que empurrar um bobo. O que é que significa essa frase? Eu prefiro segurar aquele cara que quer fazer alguma coisa do que empurrar um cara que não quer fazer, que é um bobo. Empurrar. Eu aprendi isso na prática, porque será que tem um cara mais doido do que esse daqui, que se chama Expedito, que saiu de Juazeiro só para me ajudar a fazer isso hoje? Não tem. É um cara, é doido. Mas enquanto tem outros aí que o cara tem que empurrar para fazer o negócio, e isso aí, sinceramente... Não, o Janelson também é forte. Se não fosse... A gente sem dinheiro, ele continuou com nós. Então, o cara é forte. O cara é forte. Então, é basicamente essa ideia. Eu prefiro segurar um louco. Eu aprendi isso aqui na prática. Durante os anos mesmo que eu estava vendendo aqui, tinha alguns colegas que vinham e era aquela preguiça. Eu disse, não sai de perto, é meu vender só. E essa frase, como eu falei, eu aprendi na prática hoje. Agora, para você que quer ser líder, né? Ou para você que já é líder, provavelmente tem algum líder de sala aqui, com certeza tem. Sempre tem uns doidinhos que querem liderar a sala. Eu fui um deles. Mas eu fui barrado por Luiz Carlos, porque ele dizia que eu era doido e eu não podia liderar a sala. Mas, enfim. Então, eu também, no momento... Foi por conta disso. Mas, enfim. Tem sempre os caras que querem ser líder, não importa se é líder de sala, não importa se é líder de qualquer coisa. Você tem que entender o peso das suas palavras. O peso das palavras a gente tem que medir. O peso da minha palavra quando eu estou falando, por exemplo, com o Genailson, que é meu sócio, é diferente quando eu falo com meu pai? Não, eu falo a mesma coisa com ele. Só que, é claro, tem uma diferença, né? Porque pai é uma coisa, Genailson é outra coisa. Mas, mesmo assim, a gente tem que saber medir o peso das palavras. Porque, por exemplo, tem vezes que tem uma pessoa que tem a cabeça fraca, acaba fala alguma coisa, diz assim, chega aqui, Davi, teu trabalho é um lixo. Por mais que eu queria falar isso, mas eu não vou falar. Teu trabalho é um lixo. Eu não falaria isso, porque às vezes uma palavra mais pesada pode destruir uma pessoa, às vezes um elogio pode fazer com que ela se anime e se consagre lá na frente. Então, você que está liderando equipe, sala, qualquer coisa, liderando uma empresa, Luiz Carlos, saiba o peso das palavras, porque se você sabe colocar uma palavra bem colocada, tudo depende de como você está colocando as palavras. Você pode falar qualquer coisa, mas você tem que falar da forma correta, né? Não espere o momento perfeito, idade é só o número. É aqui que os professores de história, eu acho que não tem professor de história aqui não, vai achar legal a referência que eu trouxe. Eu trouxe 4 figuras históricas aqui, de diferentes tempos, para provar um ponto, que idade é só o número. O Steve Jobs, o fundador da Apple, quando ele fundou a Apple, ele tinha apenas 21 anos de idade. O Thomas Jefferson é um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Ele tinha apenas 26 anos de idade quando ele começou. Não quando ele ganhou o carro lá, mas quando ele começou, ele tinha isso aí. De 26 anos de idade. Bill Gates, fundador da Microsoft. Quando ele fundou a Microsoft, ele tinha 19 anos. E o James Monroe, que também é um dos pais fundadores mais novos que tem lá nos Estados Unidos, ele tinha apenas 18 anos quando ele entrou lá na linha de frente do exército para tentar mudar a história do país dele. Então, um dos pontos que eu trago aqui, eu trago 4 figuras históricas de diferentes tempos para mostrar que não importa a tecnologia, não importa como é que está o meio ambiente, não importa nada disso. Se tem gente que quer fazer alguma coisa, eles conseguem fazer. Essa é a diferença. E para vocês verem que tem um padrão aqui. Esses caras de diferentes épocas, eles marcaram o nome deles nos livros de história antes dos 30 anos de idade. Então, idade é só um número. Só que, como eu falo, idade é só um número, mas você tem que ter cuidado também para você não fazer merda, né? Para você não fazer besteira. Quando a gente começou a fazer o negócio aí, por exemplo, a loja Trona aqui, que nós começamos a vender, a gente cometeu alguns erros. Só que a gente viu os problemas, porque a gente fez planos de contenção. A gente é novo, mas a gente tem que saber que a gente vai cometer erro. É óbvio isso aí. Só que você tem que saber desviar de um buraco, por exemplo. Eu botei aquela imagem ali, mas digamos que tem um buraco, você vai cair dentro.
você tem um plano, você pode desviar, você pode fazer uma curvazinha igual você fez. Se tiver uma enxada, você faz um caminho diferente. Então, você tem que ser veloz na hora de executar alguma coisa. Você não pode simplesmente só ir lá na cara etapa, sem ter plano de contenção, sem ter nada disso, porque senão você pode bater a cara lá na frente, né? Bater a cara na parede. Então, se você for para jogar, joga para ganhar, não para competir. Aqui eu invoco uma frase que eu usei, que é de um grande empresário brasileiro chamado Roberto Justus, que eu falei aqui na minha primeira palestra, que ele fala o seguinte: eu odeio aquele cara que chega e fala, eu jogo para competir. O importante é competir. Isso é discurso perdedor. Ninguém tem que jogar para competir, tem que jogar para ganhar. Então, se você é novo, você não tem responsabilidade muito grande, eu sempre defendo isso, você não tem uma responsabilidade muito grande, sei lá, um menino. Eu vi que tem gente que tem um menino aqui, mas eu não estou falando mal de vocês, não. Mas isso é responsabilidade, né? Você não tem uma responsabilidade muito grande, você pode arriscar, óbvio. Se você não for arriscar a sua vida, né? Mas matar, obviamente, não pode fazer isso. Mas se você vê que pode arriscar e você não vai perder muita coisa, você é novo, né? É simples assim. Então joga para ganhar e não para competir. Mas agora o jogo é outro. Eu falei aqui que a gente tinha tido alguns problemas na loja. Os problemas lá atrás, mas a gente já conseguiu se organizar. E essa é a hora de mostrar para o mundo que a loja Trono está de volta. Enfim, a loja Trono a gente vende produtos de tecnologia, a gente vende de tudo que você imagina, a gente vende. Tecnologia, variedade, tudo. A máquina para matar, mata até, Davi está dizendo, mata até rato. Essas raquetas aqui, eu vou fazer garantir, a bicha é boa. E óbvio, os produtos são todos selecionados com qualidade, que tem um selo Loja Trono, a gente chama assim. Porque a gente tem até o slogan, aqui você é o rei. Então a gente está realmente colocando a pessoa, o cliente, como o principal, né? E também a gente tem outro projeto, que é um projeto menor, que se chama Somos IJ, que eu e Janailson a gente faz, que é um projeto educacional para a formação de novos empresários. A gente tem um canal no YouTube, por exemplo, que a gente faz lá toda semana, a gente faz vídeos, história dos grandes empresários, tudo que a gente mesmo errou, a gente fala lá também, a gente traz várias reflexões bastante interessantes. Então é basicamente essa ideia. A loja Trono voltou, né? É uma nova era, mas com uma mesma tarefa. Me chamavam de doido aqui dentro. Agora eu quero que me chamem de doido lá fora. Porque aqui eu tava ganhando dinheiro. Então eu quero mais ou menos nessa ideia. Então, eu trago a reflexão final. Afinal, o que define um empreendedor? Eu coloquei uma resposta rápida aqui. Ele não pede permissão, ele faz, que é basicamente o que eu fazia aqui na escola. Só que eu vou invocar novamente uma frase da primeira palestra que eu fiz aqui, do próprio Roberto Justus, porque como eu falei, eu não sabia o que era empreendedor, não sabia o que era isso. Então eu peguei uma frase de um cara que já sabia, né, obviamente, para falar aqui. E eu vou invocar a frase que eu falei, a primeira frase que eu falei aqui, há 3 anos atrás, eu vou falar nessa minha palestra agora. Empreendedor é aquele que percebe antes que os outros, é aquele que tem coragem de agir rápido e a intuição de definir sempre um caminho certo. Empreender é um ato complexo, difícil, cheio de nuances e variáveis. Então, basicamente, essa a definição. Eu realmente aprendi na prática isso aí, a gente perdeu dinheiro com isso, ganhamos dinheiro com isso e realmente entendemos como é que funciona essa ideia. Então, é basicamente essa ideia. Muito obrigado, tá? Muito obrigado por vocês, por o convite. Tá a loja Trono ali, ó. Vocês quiserem, é só escanear e siga a gente no Instagram. Tem também o canal do YouTube da Somos IJ, se você gosta, só se você realmente gosta desse negócio de empreendedor, tem ali. E claro, né, com certeza, para as meninas bonitas que eu vi que tem muito aqui, me sigam no Instagram. Tá ali, ó, tá no centro. Eu vi que tem muito aí. Então é basicamente isso aí. Muito obrigado.